Alô pessoal, bem-vindo ao canal Fismato Brasil. Vamos lá, o nosso vídeo hoje é um vídeo super interessante. A fusão nuclear controlada é realidade ou é sonho? Nesse vídeo vamos ter resposta para isso, se é realidade ou sonho. Vamos contar a história, de como o conceito de fusão nuclear surgiu. Uma pergunta que os físicos lá do século XIX, no fim do século XIX, faziam era o seguinte: como o Sol consegue sua energia e brilhar por tanto tempo? De onde é a origem da energia do Sol? Será que se fosse energia tipo química de uma churrasqueira, de um fogão, não acabaria? Então ficou aquela dúvida. Aí dois físicos, um inglês, o Kelvin, e o outro alemão, Helmholtz, fizeram os cálculos baseando na seguinte hipótese: o Sol obteria energia através da contração gravitacional, energia potencial gravitacional. E os cálculos deles chegaram entre 20 milhões a 100 milhões de anos, dependendo de alguns parâmetros serem admitidos. Então tinha uma oscilação. Outros oscilavam entre 10 milhões também, dependendo de alguns parâmetros. Só que o pessoal da geologia e da biologia, eles começaram a indagar, falaram: puxa vida, o Sol com 20 milhões de anos, como é que explica a evolução, a teoria da evolução de Darwin? Como é que explica fósseis, que tem ciências que são muito antigos? Então o pessoal da geologia e da biologia começaram a contestar esse dado aí de 20 milhões de anos. Muito pouco. E ficou essa dúvida pairando no ar, até que um astrofísico inglês, o Arthur Eddington, em 1920, ele teve a seguinte ideia: que o Sol obtém a sua energia através da fusão de elementos leves, quer dizer, hidrogênio, para transformar em hélio. E a diferença de massa nessa reação nuclear, através da equação do Einstein, o Sol libera energia. Então, aí já falaram: opa, aí talvez o Sol, a idade do Sol seja muito maior do que 20 milhões de anos. Então, a fusão nuclear do hidrogênio em hélio, ΔE por ΔM seu quadrado. Uma pequena variação de massa transforma numa grande quantidade de energia. Então, o Sol não vai ter 20 milhões, vai ter bem mais a idade dele. Só que os cálculos dos físicos lá na década de 20, eles chegaram para haver essa reação nuclear aí, quebrar a barreira eletrostática, o hidrogênio com hidrogênio transformando em hélio, a temperatura que requeria era 150 milhões de graus Kelvin. Enquanto que a temperatura calculada por métodos do modelo do Sol era 15 milhões de graus centígrados centro. Então parece que a reação nuclear lá, aquele calor lá, não era suficiente. E ficou essa dúvida. E só foi sanado em 29 com a mecânica quântica, o efeito túnel. Quer dizer, a partícula com a energia menor consegue ultrapassar uma barreira com energia potencial maior. O efeito túnel, que classicamente não era impossível, mas na mecânica quântica era possível. Aí se conseguia explicar por que 15 milhões no centro do Sol consegue fazer fusão nuclear, através do efeito túnel. Aí houve a solução e o entendimento. Então sugeriu o tunelamento quântico para ocorrer a fusão, pois a temperatura de 15 milhões de graus centígrados não era suficiente para quebrar a energia de repulsão nuclear. A fusão era um assunto bem da astronomia, da astrofísica. Em 1938, o modelo nuclear do Sol foram feitos por dois físicos, o Hans Bethe, lá eu acho que é a origem Normandia lá, e Weizsäcker, um alemão. 1938. Eles montaram todo um conjunto de reações nucleares no interior do Sol que libera essa energia para o espaço.
Fizeram uns cálculos, o modelo bateu tudo. E a temperatura no interior, 15 milhões de graus centígrados. E a fusão através do efeito túnel. Tunelamento quântico. Aí a foto do Hans Bethe, ensinando mecânica quântica aqui. Ao Weizsäcker, né, físico alemão. Ele foi um dos físicos presos lá, junto com Heisenberg, entre julho de 45 a dezembro de 45. Né? Teve 10 físicos lá importantes que foram presos pelo serviço secreto inglês e norte-americano. E Weizsäcker é um deles que estava lá na prisão. Então, o modelo de produção da energia nuclear do Sol. Só que teve o projeto Manhattan, os físicos lá nos Estados Unidos querendo construir a bomba atômica através da fissão nuclear, não é fusão, fissão. Aí o Fermi, junto com Teller, com Tiller e o matemático Ulam, eles tiveram a ideia de que a bomba atômica poderia ser espoleta e explodir uma bomba H, uma bomba de fusão nuclear, deutério mais trítio, por exemplo. Que a explosão da fissão bomba atômica, ela gera uma pressão tão grande e um calor tão grande que provocaria a fusão nuclear. Então, provocaria uma bomba H, a bomba de deutério, que seria milhares de vezes, centenas de vezes superior da bomba atômica. Porque a de Hiroshima é 12 quiloton e você tem bombas aí de 50 megaton, bomba atômica de 50 megaton. Então dá um fator muito grande. Olha lá, explosão nuclear em 1945, olha lá. Tá vendo aqui? Uma foto, poder terrível, mostra a quantidade de energia que tem no núcleo do átomo. Então, cogitou-se a construção da bomba H. Começaram lá. A bomba atômica funcionou, né? Lá no deserto do Arizona. Depois lançaram em Hiroshima e Nagasaki, viu que funcionou. Agora os físicos falaram assim, agora vamos testar a bomba H. Aí eles construíram. Aí teve um projeto de construir a bomba H. A reação mais promissora, quer dizer, a mais que requer menos energia, é deutério e trítio. Produzindo hélio, 4 e um neutro, e mais 17 MeV por reação. O deutério, olha lá, você vê, ele é o hidrogênio que tem um próton e um nêutron no núcleo, por isso que é massa 2. E o trítio é um hidrogênio radioativo, instável, 12,6 anos mais ou menos a meia-vida dele. Ele tem um próton e 2 nêutrons, ele é radioativo. A fusão desses elementos aqui cria o hélio 4, que é um elemento instável, mais o nêutron e mais libera energia. A energia é aquela da equação de Einstein, ΔE igual a Δmc ao quadrado. Pequena massa gera uma grande quantidade de energia. 1 kg de massa de deutério libera cerca de 4 vezes mais energia que 1 kg de fissão. Então está aí usando a bomba atômica como espoleta. Aí a bomba atômica atingiria a temperatura de 150 milhões de graus Kelvin. Aí deutério, por exemplo, pode transformar em hélio 3, mais nêutron, mais uma energia que é liberada. O hélio 3 é raro na Terra. É um isótopo raro. Ele é mais raro que o deutério. Cada 6.000 moléculas de água, uma molécula é constituída de deutério. Então a raridade, esse aqui é muito mais raro que deutério. Acho que milhões de moléculas de hélio tem uma ou outra lá, moléculas de hélio 3. O hélio 4 é o comum. Então aqui, uma reação a deutério gera o trítio mais o hidrogênio. Precisa de 500 milhões de Kelvin. Então a fusão nuclear requer alta temperatura. E essa alta temperatura é conseguida através da explosão nuclear, da fissão do urânio 235 ou plutônio 239. O deutério é raro, né? Para cada 6.000 átomos de hidrogênio comum, tem um átomo de deutério. Ele é raro, né?
Então devemos separar e criar usinas de produção de água pesada, deutério. Né? O trítio, né? Ele é gerado em reatores nucleares. O tipo CANDU canadense utiliza água pesada D2O, que é moderador de nêutrons e refrigerador. Então o trítio é um elemento que só consegue em reatores nucleares. Aí, o que é interessante é isso aí. Montaram o projeto, que não tem um nome, era um projeto secreto, nos Estados Unidos, e eles tentaram montar a bomba H. Aí conseguiu, a bomba H explodiu em 1952, no atol de Bikini, lá no Pacífico. Aí viram o poder monstruoso que é a bomba H. Aí, posteriormente, eu acho que em 54, eu acho, os soviéticos explodiram a bomba H deles também. Aqui é uma bomba H soviética. Então, aqui talvez ser por um foguete balístico, né? Ou por um bombardeiro nuclear. Então, após a explosão da bomba H, os físicos ficaram empolgados, falaram assim: nós já controlamos a fissão nuclear. Tem um reator nuclear de fissão e a gente controla, gera energia para gerar eletricidade. A pergunta que eles falaram é o seguinte: será que a gente consegue controlar a fusão nuclear, construir um reator de fusão nuclear? Aí era o sonho, né? O sonho do cientista. Começou na década de 50. Pois o Fermi, Henrique Fermi, em 42, tinha montado lá o primeiro reator de fissão nuclear do mundo, em 1942. Enrico Fermi, o gênio italiano. A foto do Enrico Fermi aqui. Enrico Fermi é um dos grandes gênios do século XX. Ele ajudou a bomba atômica, ajudou na bomba H, reator, controlou a reação, controle de reatores nucleares. Né? Ele é grande gênio italiano. O homem merece até um vídeo só sobre ele. Os físicos russos, lá na década de 50, eles tiveram a ideia, criaram um reator de fusão chamado Tokamak. Tokamak. É esse nome aí, complicado. Que consiste em confinar e induzir o plasma de alta temperatura com fortes campos magnéticos e imagem. O plasma, né, é um gás altamente ionizado, altamente, com uma temperatura extremamente alta, que nenhum compartimento, por mais que seja um metal tungstênio, sei lá, não consegue, o suporte, né, o invólucro, vaporizaria, né, porque é milhares, milhões de graus centígrados. Então, tiveram a ideia de esse plasma ser confinado através de um campo magnético. O campo magnético segura o plasma lá, não deixa ele entrar em contato com a sua blindagem. A imagem do tokamak. Alta tecnologia, campos magnéticos fortíssimos no vácuo, altas correntes, e a ideia dos russos vingou essa ideia, tokamak. Mas mesmo lá na década de 50, lá nos Estados Unidos, teve um astrônomo chamado Lyman Spitzer, astrônomo. Ele teve a ideia de fazer um tipo também de tokamak, só que o campo magnético lá, a bobina, era um formato geométrico extremamente complicado, bem mais complicado que o tokamak. Então, na década de 60, aqui o Stellarator, né? Sofisticado, tem várias torções aqui, é uma bobina extremamente complexa e difícil de construir. Então, esse projeto ficou uma ideia interessante, mas complicada, com a tecnologia da época também era complicada. Na década de 60, viram que o tokamak, o russo, era bem mais fácil de construir, com a tecnologia da época. Passaram-se anos e anos e a fusão nuclear sempre recusando a estabilizar. Efeito vagalume. Cria o plasma, cria a fusão e dura poucos minutos e ela apaga. Alguns segundos ela apaga. Então é efeito vagalume. Aí na década de 60 os tokamaks tiveram resultados melhores. Após o ano 2000, mesma coisa, efeito vagalume, estabilidade, poucos minutos, ele liga, desliga, liga,
Então nunca se consegue controlar a fusão. Parece um carro que você dá a partida, ele morre. Dá a partida, ele quer pegar, ele morre. Né? Quem já teve carro já viu esse defeito, né? Dá a partida, ele morre. É a fusão nuclear. Ele começa a brilhar, começa a gerar fusão, puf, apaga. É um efeito vagalume. Apaga e acende. Instabilidade, em pouco tempo, minutos, de fusão sustentada. Aí, em 1985, lá, o presidente dos Estados Unidos, Ronald Reagan, e o presidente da União Soviética, Gorbachev, eles se encontraram e tiveram a ideia de fazer os laços lá, construir um reator de fusão. Aí a ideia surgiu, né? Então, Estados Unidos, Gorbachev na Rússia, União Europeia, aí juntou a União Europeia, Estados Unidos, Rússia, Índia, Japão e Coreia do Sul. Aí a União Soviética desintegrou, né? Acabou a União Soviética, virou Rússia. Aí em 92, quer dizer, foi lentamente, resolveram fazer o tokamak, não o Stellarator, porque era mais fácil, tecnologia mais fácil. A ideia é construir um reator de 500 MW com 50 MW de gasto de energia. Quer dizer, você entra com 50 MW, construir campo magnético, corrente, vácuo, etc. E produz 500 MW de fusão nuclear. Dá um rendimento aí de 10 vezes o que você gastou, né? Outra coisa, esse reator ITER não produzirá eletricidade. Aí chegou o acordo no local. Que país que foi? Ganhou a França, a cidade de Cadarache, em 2005. Você vê que é lentamente, já 2005, 85, né, 15, 20 anos para chegar no local. 20 anos a discussão, a burocracia, o dinheiro. Aí em 2010, quer dizer, há pouco tempo atrás, começa a instalação e construção, o terreno, tudo. Ao ITER. França, aqui é um esquema do ITER. Um negócio monstruoso, né? Um reator, alta tecnologia, tem muitos cientistas de vários países, milhares de pessoas trabalhando, milhares de indústrias responsáveis por campos magnéticos, materiais especiais, tudo especial. Então, sim, é um projeto gigantesco. E é um consórcio de países. Estão aí investindo milhões e milhões de dólares para dominar a fusão nuclear. Hoje, em 2026, estamos em obras. Ainda. A previsão, que 2034 é a montagem final. Então, em 2034 para 2035, vai o teste operacional. Vai ser o início da operação do reator. E a pergunta final aqui, ó, pergunta de $1 milhão. Vai ser estável? Ou vai ter aquele efeito vagalume? Liga, desliga, liga, desliga. Poucos minutos de fusão, desliga. Depois, o efeito vagalume. Essa pergunta de $1 milhão, vai ser estável? Ó, a resposta que eu vou dar, eu, pessoalmente, provavelmente não. Talvez sim, pouco provável. Não sei como é que anda a tecnologia lá. Porque até hoje não se domina a fusão nuclear. E o tokamak mostrou que é instável. Ele tem um efeito vagalume. Ele cria a fusão, depois esfria. Cria a fusão, esfria. E eu não sei como, que ideias, que tecnologia, que investimento que vão ser colocados, qual o tipo de dispositivo para evitar esse efeito vagalume, que liga e desliga. Então, talvez até lá, os cientistas aí de vários países do mundo, as pessoas super especialistas em fusão nuclear, consigam resolver esse problema. Mas o que eu presinto, quer dizer, a minha intuição é que não vai ficar estável. Vai ligar e desligar, ligar e desligar. Bilhões e bilhões de dólares gasto e um efeito vagalume.
Se resolverem até lá em 2034, 35, esse problema, tudo bem, então vai ser uma conquista para a humanidade, vai ser comemorada no mundo todo, o grande passo da humanidade, o domínio da fusão nuclear controlada. Se não, vai ser mais um fiasco, o efeito vagalume, liga, desliga. Então, conclusão, o sonho de dominar a fusão nuclear remonta desde a década de 50. Passado quase 80 anos, ainda estamos tentando dominar a fusão nuclear. Há instabilidades que apagam a fusão, criando efeito vagalume. Há outros métodos como fusão nuclear pelo método inercial, feixe de laser concentrado, concentrado no combustível nuclear, gerando as mesmas instabilidades no plasma, efeito vagalume. Para laser também, aqui ó, feixe de laser concêntrico e está aqui o material nuclear para gerar a fusão nuclear. Liga, desliga. E o próprio laser também é instável, ele liga e desliga. Tá? É isso aí. Então é um sonho que talvez no futuro vire realidade. Por enquanto é sonho. Isso aí.